revolução sobre rodas, transporte público, créditos de carbono e a luta por cidades resilientes, né? Eu acho importante a gente pontuar que esse debate sobre cidades resilientes é fundamental para a nossa vida, né, na cidade. Essa discussão sobre o planeta acabar, né, na verdade, o que acaba é a possibilidade da gente continuar vivendo, né? E os eventos extremos, eles são cada vez mais comuns, né? Sempre existiram, mas atualmente eles estão cada vez mais comuns, acontecendo muitas vezes. Aí eu trouxe essa foto das rodas, né, da Revolução sobre Rodas, aí, o ônibus, e uma inundação aqui no Rio de Janeiro. Quando a gente fala sobre cidades resilientes, eu vou falar mais sobre as chuvas, né, os eventos extremos de chuva aqui no Rio de Janeiro, mas é importante a gente falar também que os eventos de calor extremo, ele também impede, né, a mobilidade, seja a mobilidade a pé ou de bicicleta, porque é isso, o calor é extremo, as pessoas não conseguem se locomover, as pessoas, cada vez mais, principalmente nos subúrbios, né, que você não tem arborização, que as pessoas também não têm refrigeração, né, em casa, as pessoas estão morrendo também, né? Além de não conseguir se locomover, elas acabam morrendo. Existe essa luta aí aqui no transporte carioca de refrigeração nos ônibus. A gente não tem até hoje 100% da frota refrigerada, tanto na cidade do Rio de Janeiro quanto nas cidades aqui da região metropolitana. E quando chove fica pior ainda, né? É um outro problema. Pode passar. Eu trouxe esse mapa que eu elaborei em 2022. Eu coloquei o trem aí, mas acho que a gente pode pensar nas vias, né? Porque as vias estão em todos os lugares. Esse é um mapa de altimetria, e aí mostra, quanto mais clarinho ali, mais alto é. Então, a gente consegue perceber que boa parte da região metropolitana do Rio de Janeiro está abaixo de 5 metros em relação ao nível do mar. Então, as vias, o trem, principalmente o trem que vai aí para a Baixada, ele está construído numa região muito baixa, então ele está propício, né? É um alto risco de inundação, e aí você tem pessoas que não conseguem voltar para casa, às vezes. O trem, por exemplo, fica parado no meio da via quando você tem inundação, então a pessoa pode passar ali meia hora, como pode passar também uma noite inteira, né? Desse mapa é isso, pode passar. Volta de novo, por favor. Uma coisa importante é que a gente vive numa região, né, tropical. Então, é comum também que chova muito no verão. A gente espera que chova muito. E é isso, os eventos extremos, né, a quantidade de chuva tem aumentado. O governo, geralmente, os prefeitos, o governo do Estado, sempre diz que é uma catástrofe, né? Mas, na verdade, uma catástrofe que acontece todo ano não é mais catástrofe. Eu gosto de uma coisa que a Rafaela fala sempre, que a gente nunca vê deslizamento de terra ou uma casa caindo em Santa Teresa. Para além da formação rochosa, que ali pode ser diferente, a gente tem outras cidades, como Petrópolis, a gente não vê casas nobres desabando, né? Então, também é sobre infraestrutura, é sobre investimento em infraestrutura que alguns bairros têm e outros não. Pode passar? E aí, o que é resiliência, né? O termo resiliência refere-se à taxa de retorno e ao equilíbrio após uma perturbação, a capacidade de recuperar após um distúrbio, né? O tempo de recuperação. Em termos mais gerais, voltar ao estado anterior. Pode passar. Então, a questão da resiliência é isso, quanto que, a partir de um momento que você tem um evento extremo, você tem uma chuva, né, quanto que demora para esse sistema de transporte voltar ao normal, né? Eu dei o exemplo aqui das pessoas paradas no trem, e aí eu trouxe um dado de uma pesquisa que eu realizei em 2022, e aí eu mostro aí o aumento das paralisações na ferrovia, né, em 12 anos. Começou em 2010, e aí, antes de 2010, a AGETRANSP não tinha dado nenhum, mas eu encontrei em jornais, aí eu fiz uma comparação, né, do que saía no jornal e do que saía na AGETRANSP. E aí, em 2022, foi a última vez que eu recolhi os dados,
já chegava a 32 a quantidade de paralisações, né? Dos casos de paralisações. Eu não trouxe o dado de chuva aqui, mas os eventos extremos também, a quantidade de chuva, né, a soma de milímetros diários nos últimos 12 anos, ela vem aumentando também, né? Os dias com mais chuva. Então, isso demonstra que a gente precisa, urgente, pensar na construção, não pensar, né, mas colocar em prática a construção de uma cidade resiliente. Porque, caso contrário, pode passar. Acontece coisas como essas. Essa chuva aí aconteceu em 2024, mas também aconteceu em 2023, 2025, 2021, enfim, todos os anos tem uma. Essa chuva, chuva no Rio de Janeiro deixa 11 mortos, alaga o hospital e fecha a Avenida Brasil. E aí é sempre na Zona Norte, né? Zona Norte foi a mais afetada. Também é onde mora mais gente, é onde tem a maior população negra na cidade, né? É onde as pessoas estão mais concentradas, é onde tem menos arborização nas ruas, e o local de infiltração também é menor, né? De infiltração de água natural, né? Não tem tantos parques, não tem tantas áreas verdes, então isso também propicia aí o aumento da inundação, né? Porque não tem infiltração natural. E o que eu queria trazer, até foi grifado pelo próprio jornal, liberada no fim da manhã. Então, assim, você teve uma chuva, várias coisas aconteceram, né? O estacionamento do hospital em Acari foi alagado, a energia só foi restabelecida de manhã, informou o prefeito Eduardo Paes. A Avenida Brasil foi interditada por causa de alagamentos, liberada no fim da manhã. Quer dizer, ficou a noite inteira e até só no final da manhã ela foi liberada. E aí eu tenho uma prima que estava parada ali, e ela, quando o dia raiou, porque ela ficou com medo de descer na Avenida Brasil e, enfim, procurar uma outra forma de se locomover, ela esperou o dia raiar e aí foi andando até Coelho Neto e conseguiu pegar outro transporte. Mas se você pensar, né, se a gente parar para pensar, quantas pessoas, né, às vezes a pessoa deixou a criança, né, os pais deixou uma criança com a família, ou deixou na creche, ou às vezes foi demitido porque ficou parado ali. Quanta coisa acontece e prejudicando a vida da pessoa, mesmo quando paralisações como essas acontecem, né? Se a gente pensar também nas ambulâncias que não conseguem se locomover. Enfim, isso aí está muito longe de uma cidade resiliente, né? Demorou mais de 12 horas para o fluxo, né, nessa avenida, que é a maior do Rio de Janeiro. Ela passa, na verdade, por vários estados, né, que é a BR-101. Ela demorou aí mais de 12 horas para ser restabelecida. Pode passar, por favor? Outra foto da mesma chuva. Isso daí foi na estrada do Quitongo. Você tem vários carros, né, que estão submersos. O BRT, com certeza, não estava rodando. As pessoas só não estão submersas porque essa plataforma ela é um pouco mais elevada. Então, é isso. Falta adaptação, falta resiliência. Pode passar, por favor. Eu trouxe outro caso, esse foi de 2013. Aí a precipitação aconteceu, a maior precipitação, né, no dia 17, foram 47 milímetros. No dia 18, na verdade, no dia 17 choveu 47, no dia 18 choveu pouquinho, choveu 10,8, mas 9 horas da manhã do dia 18, a estação ainda estava fechada. E aí, por que essa estação fecha? Primeiro que ela está muito próxima de um córrego, né? E esse córrego ele é até tapado, assim, não dá para você saber que tem um córrego ali. Essa área é muito impermeabilizada, então você não tem uma infiltração, as pessoas assim realmente constroem casas, pistas, né? A própria estação em cima do rio. E essa passagem subterrânea, como várias outras na cidade, ela fica totalmente alagada por mais de um dia. Pode passar. E é isso, a estação fica completamente fechada, as pessoas não conseguem utilizar o trem, né? Eu trouxe um exemplo, para mostrar, né, que o Rio de Janeiro é uma cidade, a região metropolitana, né, que está esmagada ali pelas montanhas e pela Bahia e pelo mar, é uma cidade propícia à inundação, é urgente, né, a construção de uma cidade resiliente. E a resiliência, ela não é uma adaptação, como eu vou falar aqui,
mas ela é para pensar o futuro. Se hoje a gente tem, não sei, 5 eventos extremos no ano, talvez daqui 2 anos a gente vai ter 10. E aí todo ano vai ser isso, todo ano pessoas morrendo, as pessoas não conseguindo se locomover. Essa estação é a estação de Manguinhos. Essa foto é de 1959 e está inundada ali, já mostra que a estação sempre inundou, porque ela também está construída praticamente em cima do rio. E aí, a partir de uma obra do PAC, eles levantaram a estação. E aí parou de paralisar, parou de inundar também, é perto de Bom Sucesso, sempre paralisava. E aí, é isso, assim, é uma solução, né? É uma solução para muitos lugares. Pode passar. Acabou. Então, eu fico por aqui, agradeço a escuta de todo mundo.